Olá pessoal, estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios e a partir deste momento vou passar para vocês aí todas as informações que fizeram preço aí no nosso mercado financeiro na semana passada e já preparando vocês aí, né, pessoal, para a próxima semana aí para os seus investimentos, aquilo que você vai fazer. Vou falar um pouco do mercado corporativo também, trazer um pouquinho mais de informação aí sobre o varejo, porque o varejo ele é muito importante, é tudo, no varejo, é lá na ponta que tudo acaba acontecendo e acaba refletindo no mercado em escala, né, pessoal? Então seja muito bem-vindo aí. Lembrando, né, não esqueçam de seguir as redes sociais da Estúdio 92, Rádio Estúdio 92 FM em todas as redes sociais. Segue a gente lá. E também o Resenha de Mercado JF em todas as redes sociais. Pessoal, programa inédito agora e nas terças-feiras, às 19 horas, esse programa ele sai também lá no YouTube, no canal do YouTube e também no Spotify. Procura lá no canal do YouTube ou no canal do Spotify, Resenha de Mercado JF, lá vai ter para você compartilhar, para rever o nosso episódio de hoje, né, o nosso programa de hoje. E também segue a gente aí, nós temos cortes em todas as redes sociais. Se você quiser ser um patrocinador do Resenha de Mercado, é só entrar em contato com o comercial da rádio ou com o comercial do Resenha de Mercado. Resenha de Mercado JF, o WhatsApp é 45 30 37 24 33 e o nosso e-mail resenha de mercado grupojagestão.com.br. Pessoal, vamos lá, bastante coisa acontecendo, a gente chegando aí passando, né, da segunda metade do ano. E daí, como é que foi o ano? Como é que foi a primeira parte do ano aí, o primeiro semestre para você? Foi bacana, foi positivo, conseguiu cumprir suas metas de investimento, suas metas aí de trabalho, meta de venda, você que é vendedor, você que tem varejo, você que tem indústria, né? A gente vive de meta, a gente vive de venda. Como é que foi? Conta aí pra mim. Nós vamos fazer um overview aqui, pessoal, vou passar um pouquinho para vocês aqui, um geral do mercado, e aí a gente vai comentar algumas coisas pontuais em relação àquilo que vem acontecendo. Então vamos falar sempre aqui começando com o Ibovespa, né? O Ibovespa parece que não está sentindo aí o impacto aí do Donald Trump, né? O impacto da taxação, né? Que já está começando a fazer água, tanto aqui no Paraná com as madeireiras, como a questão dos pescados em Santa Catarina, né? Isso aí, se não for resolvido, vai, no médio e longo prazo, vai criar um problema bem grande para o Brasil aí. O que acontece, pessoal? Pode ser, depois eu vou passar para vocês aqui, pode ser que os alimentos até baixem nesse primeiro momento, mas no segundo momento a gente vai ter muita demissão, né? Vai ter que demitir as indústrias, né? E as empresas elas vão ter que readequar a produção delas e a tendência é que as coisas subam porque a gente vai exportar menos. Exportando menos, entra menos dólar para o país. Entrando menos dólar para o país, a inflação acaba aumentando. Isso aí tem um impacto direto. Então, Ibovespa parece que não está sentindo isso aí, não tá precificando. Algumas pessoas que eu conversei essa semana falando que o Ibovespa ele está meio que precificando aí uma mudança de governo. Eu não acredito nisso, tá? Não acredito nisso. Não que eu não acredito na mudança de governo, eu não sei o que vai acontecer. Não tô apostando minhas fichas nisso aí. Meu investimento e a minha tese de investimento é outra, vocês sabem disso, mas eu não sei se é isso que está acontecendo. Mas o fato é que o Bovespa terminou a semana praticamente no 0 a 0 aí, em 136, 340 mil pontos. E no ano está com uma alta aí de quase 14%, 13,50, tá? Falando um pouquinho do SP500 aqui, a gente teve alguns resultados dos Estados Unidos, né? A economia americana se mostrando lá resiliente, né? Parece que a inflação tá arrefecendo também e o Banco Central americano parece que vai, né, o FONC lá, que é o comitê deles lá da taxa de juros dele, parece que eles vão começar a partir de setembro baixar a taxa de juros, que hoje está entre 4,25 e 4,50, estão falando até de meio ponto percentual de baixa na taxa de juro americana. Pessoal, e o que isso acontece? E o que isso faz? Isso faz com que o dólar acabe ficando fraco no mundo todo. Por quê? Porque quando a taxa de juro americana está alta, os Estados Unidos sendo o país mais rico, né, o país que em tese teria mais segurança para investimento, segurança a gente não tem em lugar nenhum, quando a taxa de juros lá está alta, o que acontece? Eles têm lá o tal do milkshake do dólar, né, que ele começa a drenar recurso do resto do mundo e todo mundo coloca lá. Por exemplo, se o Brasil teve uma época Selic aqui tava 10 ponto alguma coisa e lá tava quase 5. Entre 5 em dólar e 10 no Brasil, que é um país com insegurança jurídica, enfim, todo mundo vai investir nos Estados Unidos. O que está acontecendo agora? Com a previsibilidade da taxa de juros americana ela começar a cair,
o dinheiro ele começa a migrar para outros países, por exemplo, o Brasil, né, que se eu não me engano é a segunda ou a primeira taxa de juro real, a maior taxa de juro real do planeta. E aí começa a entrar. E o dólar, pessoal, uma coisa que a gente tem que entender, o dólar ele está caindo no mundo todo, tá? Não é só no Brasil. Então não tem nada a ver, o governo tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. A gente sabe que a questão do dólar baixo tá intimamente ligado com a popularidade do governo, tá? As pessoas acabam atrelando uma coisa a outra porque não tem esse conhecimento. Mas o dólar tá caindo no mundo todo. É ruim? Não, é excelente por dois motivos. A gente abaixa a nossa taxa de juro aqui, né? A gente consegue abaixar a nossa inflação aqui e, por outro lado, não é nenhuma recomendação, a gente consegue comprar dólar mais barato pra gente dolarizar a nossa carteira. E aí, pessoal, tem alguns outros teóricos, tá, que falam de macroeconomia americana, que eu estudo bastante esses caras, e eles falam o seguinte, que quando o dólar começa a cair, na verdade, ele não tá mostrando que o dólar ele tá enfraquecendo. Ele tá mostrando que o dólar, ele tá sendo mais demandado. Porque, veja bem, quando uma empresa capta uma dívida em dólar e ela vai pagar lá 5% ao ano de dívida, primeira coisa, ela tem que pegar esse dinheiro em dólar. Né? O dólar que imprime é os Estados Unidos. E segundo, vai criar uma taxa de juro a ser paga no futuro de 5%. Esse 5% tem que ser pago em dólar, que é o feito o contrato. E o que acontece? Isso motiva, isso incentiva para que o governo americano imprima mais dólar e dê liquidez para o mundo. Então, se os Estados Unidos, por exemplo, parar de imprimir dólar, vai ser muito ruim para o mundo. O dólar tende a subir. Então, esse sistema ele acaba se retroalimentando. Ele é um sistema sustentável? Não. Todo mundo fala que vai chegar uma hora que ele vai quebrar. Os Estados Unidos está certo de fazer isso? Também não, né? Tanto é que o Donald Trump está correndo lá para tentar segurar um pouco a dívida americana. Então, os Estados Unidos é quem gera liquidez para o mundo. E tem alguns estudiosos que falam que quando o dólar cai, não é que o dólar está se enfraquecendo, é que os Estados Unidos está imprimindo mais dinheiro para poder dar vazão à demanda de dólar que existe no contrato. Pessoal, que existe nos contratos. Então o que acontece? Os Estados Unidos, as maiores reservas ainda são em dólares, a maioria dos contratos são feitos em dólares. Claro, isso vem diminuindo. Existem vários países, por exemplo, como o BRICS, a gente teve toda essa bagunça aí, que está se movimentando para parar de transacionar em dólar. Por exemplo, existe um outro sistema, que eu não lembro o nome aqui, que ele é um sistema paralelo ao SWIFT, né? Que, por exemplo, hoje a China utiliza e a Rússia utiliza também, que é um sistema de conversão ou de troca de moedas ali. E teve, a semana retrasada, saiu uma matéria do dono da Chili Beans falando que não vai mais transacionar com a China. Chili Beans compra bastante coisa na China, não vai mais transacionar em dólar, né? O que ele vai usar? Ele vai usar esse mecanismo direto com o Yuan. Só que aí tem um problema. O Yuan, quando eles forem fazer esse fator de troca não vai ser do Yuan em relação ao real. Vai ser do Yuan em relação ao dólar e o real em relação ao dólar, ver a cotação dos dois e aí, mesmo que eles não utilizem o dólar, tudo é balizado em dólar. Então você veja que tem uma coisa cultural. Isso é muito difícil de mudar. Tá bom, pessoal? Então o SP500 aí na semana com 1% de alta e no ano aí com mais ou menos 9,9% de alta aí, tá bom? Falando um pouquinho de dólar agora, o dólar também arrefecendo agora, caindo um pouquinho, né? Caindo na semana aí quase 1% também, um pouquinho mais de 0,5%, né? 0,62, fechando a semana aí numa baixa bem interessante aí, 5,40. Pessoal, eu invisto nos Estados Unidos, vocês sabem que a minha maior tese de investimento está nos Estados Unidos, mas, pessoal, para mim é fantástico quando o dólar cai por dois motivos. Eu vou comprar as coisas mais baratas aqui no Brasil, porque a gente vive em real, né? A gente ganha em real, mas a gente vive em dólar. E outra coisa, eu consigo comprar dólar mais barato para aportar nas empresas lá fora, tá? Falando um pouquinho aqui do ano, né? Dólar caindo aí quase 15%, 14,27. E Bitcoin chegou a bater aí mais de 124 mil dólares, né? E agora deu uma recuada, fechando a semana aí em 117,356 mil dólares, uma queda aí de 1,59 e no ano aí com 25% de crescimento no Bitcoin. Pessoal, o Bitcoin realmente continua crescendo e crescendo forte. E segundo alguns estudos aí, já passei para vocês aqui também, lá no nosso grupo, entra na nossa comunidade, vê a rede social que você tá, para você entrar lá na nossa comunidade, que lá a gente fala bastante sobre isso, tá? O Bitcoin vai se tornar cada vez menos volátil.
tá bom? Falando um pouquinho aqui do IFIX aí resiliente no ano, né? Venho falando isso aqui todos os programas, né? 3.431 pontos, tá? Praticamente no 0 a 0 aí na semana, ponto 34. E no ano, né, o IFIX aí com uma alta de 10%, mostrando uma resiliência muito, muito, muito forte do IFIX. Pessoal, vou passar aqui para vocês agora algumas notícias, tá? No mundo do mundo corporativo aí, de que fizeram preço essa semana. Inclusive, tá, pessoal? Você que está escutando aí, eu vou falar um pouquinho desses resultados para vocês, mas você que quiser, quem tá vendo aqui, eu tô mostrando um relatório que eu faço todas as semanas. Isso aqui é um relatório pegando um overview da semana, tá? Não tem nada de recomendação aqui, não é recomendação nenhuma de venda, nem de compra, nem de manutenção de ativo. É só uma relação daquilo dos indicadores que eu acho mais importante aqui. Tem referência, tem tudo. Então, se você quiser, é só entrar na nossa comunidade lá. Eu já mandei no sábado isso aqui para quem tá lá na nossa comunidade. E eu mando para vocês para você ficar bem informado e para você ver onde você vai investir e onde você não vai investir, tá? Então vamos falar um pouquinho aqui dos balanços corporativos, né, pessoal? Vamos lá, Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil teve um lucro aí de 3,7 bi, né? Com uma queda de quase 60%, tá? O BB revisou a projeção para 2025, ficou ali entre 21 a 25 bi, tá? Que era de 37 a 41, né? Cortou o payout para 30%, o Banco do Brasil que tinha um payout ali de 45%, né, de pagamento de dividendos, ele acabou cortando aí quase 15%, tá? A ação chegou até a subir um pouquinho ali na divulgação dos resultados, mas depois voltou a cair, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui do Nubank também, vou passar as principais aqui para vocês. Nubank, tá? Teve um lucro aí no segundo trimestre de 637 milhões aqui de dólares, tá? Lembrando que o Nubank tem o seu capital aberto lá nos Estados Unidos, né, pessoal? O Nubank até um tempo atrás aí não tinha lucro, né? Com receita líquida de 3,7, tá? Mais de 40% de crescimento ao ano aí, tá? E, bom, o CFO do banco, tá? Ele atribuiu o aumento na escala operacional e receita. Cirela, né, que é uma construtora bem conhecida aí no Brasil, teve um lucro aí de 388 milhões no ano, uma queda no comparativo do ano aí de praticamente 6%. A receita acabou crescendo aí 13%, tá? No comparativo com o trimestre do ano passado, ficando aí em 2,1 bi. MRV, outra construtora muito famosa lá de Minas Gerais, né? Teve um lucro líquido aí de 125 milhões, com uma alta de 64% na comparação com o ano, acima do esperado, né? Eu nem acabei nem vendo se a ação subiu, se a ação caiu, mas a tendência da ação agora é começar a subir, tá? Aí, a ação disparou 6%, tá? Foi subiu bastante. A Sabesp, né, que é uma empresa privatizada lá no São Paulo, em São Paulo teve o EBITDA ajustado aí com um crescimento aí de 10% versus o consenso do mercado, tá? 3,4 bi, tá? E a Raizen, pessoal, que faz parte aí do grupo Cosan, vem tendo bastante dificuldade, tá? Teve um prejuízo aí de 1,8 bi e dívida líquida de 49 bi, tá? A ação caiu 12% no dia 15 do mês. E aqui, pessoal, algumas recomendações de rates de alguns bancos, tá? Não é minha, tá? Banco City manteve recomendação neutra para BBAS3. Não recomenda compra. Preço-alvo, R$ 15, tá? BTG Pactual divulgou carteira recomendada com 12 ações de dividendo para agosto, incluindo novas entradas. Então vale a pena, tem o link ali para quem tá lá. Quem quiser olhar, falando de ações brasileiras, tá, pessoal? Isso aqui é uma recomendação do BTG Pactual, não é minha, tá? Klabin, Sabesp e Direcional. Direcional é outra construtora também. Foram excluídas Sanepar, Auren e Cirela, tá? Empíricos Asset avaliou que a forte queda das ações da VEG torna o papel atrativo para entrada e recomenda. Pessoal, não é recomendação, tá? Mas eu acho que não. Eu acho que a VEG é uma ação muito, 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 muito esticada, tá bom? Em geral, para o período aqui, não houve outros downgrades, tá? De buy ou de compra ou de venda aqui listados na B3. Falando um pouquinho de mercado internacional, as bolsas dos Estados Unidos, já falei para vocês, né? Fecharam no dia 15 ali meio mistas, tá? E os dados econômicos dos Estados Unidos, o PPI, que é a projeção ali do atacado, né, da indústria, de julho subiu 0,9 acima do esperado e reforçou a expectativa dos juros, tá?
O dólar mais fraco e menores apostas no corte de juros do Fed ajudaram emergentes como o Brasil. Aquilo que eu falei para vocês, né? Então, se o dólar for cortado lá nos Estados Unidos, né? Se eles começarem a cortar a taxa de juros lá, isso é muito bom para o Brasil, tá? Na Ásia, além dos dados chineses fracos da indústria, né? De 5,7, varejo 3,7, o mercado de Hong Kong operou em queda com a China em pausa e de estímulos, tá? Enquanto o CSI 300 local subiu. Falando um pouquinho aqui de Bitcoin, nós vamos ter uma matéria sobre Bitcoin também. Bitcoin teve forte volatilidade na semana e atingiu nova máxima histórica ali, 124 mil dólares, aquilo que eu falei para vocês, após dados de inflação dos Estados Unidos acima do esperado, tá? E comentários do Tesouro Americano. Então, o Bitcoin chegou a bater 124 mil dólares e fechou aí em 117. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui seria mais ou menos o resumo da semana aí, tá? E falando um pouquinho aqui dos resultados negativos, né? Banco do Brasil, Cyrela e Raizen, né? E os resultados positivos aí, Nubank, MRV e Sabesp, né? Nós tivemos aí um pouquinho aqui do overview aí da semana. Eu queria falar agora com vocês, pessoal, bem rapidinho, falar um pouquinho daquilo que aconteceu no varejo, né? No mercado corporativo, que eu acho que é importante também a gente passar alguma coisa para vocês. Também a gente manda esse relatório aí para vocês, se vocês quiserem, é só pedir pra gente que a gente manda para vocês aí, tá? Falando um pouquinho do varejo. Então a gente teve aqui o Dia dos Pais, tá? A gente teve um Dia dos Pais muito interessante. Você que é varejista, eu tô muito no varejo, converso muito com gestores, né? E a gente teve um Dia dos Pais muito, muito, muito bom. E aí, pessoal, para quem já te acompanha, para quem faz lá a consultoria com a gente, quem tá dentro da plataforma lá do J Gestão de Vendas, a gente fala muito. Pessoal, quando a gente tem uma data muito forte, uma data sazonal, o Dia dos Pais muito bom, o Dia das Mães muito bom, o Dia das Crianças, quem trabalha com essa sazonalidade, então, por exemplo, Dia dos Pais, né, que foi acho que é no segundo domingo, né, foi na semana passada. Quando a gente tem uma data muito forte, a gente tende a ter uma ressaca no resto do mês. O que isso quer dizer? Que você tem uma data muito forte, todo mundo vai lá, consome, compra, é muito bom, só que depois a gente tende a ter uma ressaca. Se o varejista, né, se a empresa, ela não tiver uma estratégia de campanha, de fazer um voucher, de atrair o cliente para depois dessas campanhas, se ele não tiver uma pegada proativa, o que acontece? A venda despenca. Às vezes eu já vi muitos lojistas têm um Dia dos Pais, um Dia das Mães fantástico e não bater meta no mês, porque depois, no decorrer do mês, o que aconteceu? Ele ficou esperando o cliente dentro da loja, dentro do varejo, e isso acabou não acontecendo, porque a gente tende a ter uma ressaca, tá? Então nós tivemos um recorde no Dia dos Pais, no varejo, tá? O varejo ele cresceu 5,9%. O e-commerce, 8,9% versus a parte presencial. Então, 8,9 e 5,2 aí presencial. Destaques, tá? Ótica e joias com crescimento de 7,7, eletrodoméstico 3,6 e vestuário aí que vem se recuperando, né? Um crescimento aí de 2,9, tá? Isso aí tende a ser um reflexo aí realmente do Dia dos Pais, tá? Fonte é o blog da Cielo, o blog da Cielo. Pessoal, se vocês quiserem, como eu falei para vocês, todos esses informativos aqui eu mando para vocês lá no grupo, tá? Do varejo. É só vocês pedirem para entrar lá que eu mando para vocês. Toda semana eu mando esse relatório aqui para vocês, tá? E os indicadores aí, o indicador da Stone, né? Após retração do mês de junho e julho subiu 2,4 aí em relação ao varejo ao mês, tá? Mas aí agora, o mês de junho, tá? Mês de julho, a gente teve um aumento em relação ao mês de junho, tá? Mês de julho, mas julho caiu. Aliás, pessoal, no mês de julho a gente teve uma queda anual em relação a julho do outro ano, tá? Uma queda aí de 1,1%. O mercado, ele tinha aí uma movimentação aí, uma expectativa que a gente tivesse um crescimento. O que a gente vê? A gente vê o varejo desacelerando, tá? Leitura oficial do varejo pelo IBGE do mês junho em relação a julho, tá? Então a gente teve aí uma detração de 0,1 mês a mês, tá? No varejo restrito. O que é o varejo restrito, pessoal? O varejo restrito é o varejo tirando atacado, automóveis e materiais de construção, tá? No ampliado a gente teve uma queda maior, 2,5 mês versus mês. E se você pegar ano versus ano, tá? Comparando ali nós tivemos uma queda de praticamente 3%. Quais foram os setores mais afetados? Hipermercados está com 0,05, né, quase 0,5%. Móveis e eletrodomésticos, uma queda de 1,2%, tá? E em outros,
gastos pessoais e domésticos a gente teve uma alta de 1% e no vestuário uma alta aí de 0,5%. Tá bom, pessoal? Nós tivemos a notícia também agora da Americanas que confirmou a melhora operacional e redução de prejuízo, né? Parece que as Americanas aí tá ensaiando turnaround e, segundo algumas matérias, ela falou que vai sair da recuperação judicial até 2026, tá, pessoal? Bem interessante aí. Então, isso aqui seria algumas matérias aí do que vem acontecendo no varejo. Não vou ler todo o relatório aqui, a gente tem todo o relatório, depois se você quiser, só entrar em contato com a gente, que a gente manda esse relatório para vocês, o relatório completo, para você ficar bem informado aí em relação ao mercado. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, voltando agora para algumas notícias de destaque aqui. Eu queria fazer um overview do nosso país para você, investidor, ter noção daquilo que está acontecendo. Sempre lembrando, pessoal, a nossa ideia aqui, tudo que a gente vai passar aqui para vocês é com a visão de investidor. Às vezes a gente tem que falar de governo, às vezes a gente tem que falar do que está acontecendo, enfim, porque isso aí faz parte e acaba afetando a economia. Sempre falo para vocês, a música, o ritmo que a gente vai dançar aqui é a música que eles vão tocar lá em cima. É a música que os americanos. Que os americanos. É a música que o governo vai tocar lá em cima. É o ritmo que a gente vai dançar aqui. Então, às vezes, a gente tem que acabar falando de governo para você ver onde que você vai investir a tua grana. E aqui, uma matéria da Veja, tá? Porque a inflação de junho surpreendeu e o que isso significa para o rumo da Selic. Inflação menor, né? Nós tivemos inflação menor no mês de julho. Menor que a prevista, leva economistas a revisar projeção e discutir quando o Banco Central poderá iniciar ciclos de corte. Tá? O IPCA de julho foi de 0,26, tá? E veio abaixo da projeção do mercado. E reforçou um cenário de moderação da inflação no curto prazo, puxado principalmente pela inflação de alimentos, né? E pela desaceleração de bens industriais. Economistas consultados, né, pela Veja destacaram que o resultado da melhora do humor e das expectativas, tá? Mas as apostas de cortes ainda estão divididas. Pessoal, o que aconteceu aqui? A gente teve agora o IPCA do mês de julho e a gente teve uma retração de 0,26, tá? Foi bom o número. A gente teve redução na indústria e a gente teve redução nos alimentos. O que o pessoal está falando em relação a alimentos? O pessoal está falando que em relação a alimentos, que isso já é um reflexo, que isso aqui já pode ser um reflexo daquilo que vem acontecendo com a taxação. Então isso aí já é um reflexo. Por quê? Vai sobrar mais café, vai sobrar mais carne, né? A gente não come madeira, mas vai sobrar mais madeira. Eu estava conversando com uma cliente essa semana, que aqui ela é da região sudoeste aqui do Paraná, e ela tem uma madeireira, uma das maiores madeireiras lá da região de Palmas ali, Palmas, Pato Branco ali. E ela tava falando pra mim, tava conversando com ela, e ela falou pra mim o seguinte, falou, olha, quando saiu a taxação do Trump, nós perdemos da noite pro dia 60% dos nossos clientes. Ela falou, 60% de tudo que a gente exportava era para os Estados Unidos. E quando saiu a taxação, no outro dia, os contratos foram todos suspensos, e a gente perdeu da noite pro dia 60% do nosso faturamento. E a gente está tentando realocar, a gente está tentando redirecionar, mas a gente não está conseguindo. Provavelmente vai ter demissão. Provavelmente vai ter demissão. E aí, pessoal, tem a questão dos pescados em Santa Catarina, tem a questão do café também, e isso tem a questão da carne também. E isso a curto prazo pode ser, legal, a carne vai diminuir, de repente até o café diminui, né? De repente até o pescado ele acaba diminuindo. Só que isso é curto prazo. Isso é foto. No médio e no longo prazo, sabe o que vai acontecer? As coisas vão ficar mais caras. As pessoas vão perder emprego. Né? A gente tem um impacto ali grande no PIB. E o que acontece, pessoal? Parece que o nosso ministro da Fazenda tentou fazer uma reunião com os americanos e parece que a reunião foi cancelada. Até teve um rolo lá falando que foi um bolsonarista lá, o cara lá, que tá, um deputado, né, o Eduardo Bolsonaro, que fez com que o Trump não... Gente, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Se o Trump deixar de receber um ministro da Fazenda, alguém que realmente do alto escalão do governo, por causa de um deputado licenciado que tá lá, nada contra. Cada um faz o que quer. Tanto é que o Eduardo Bolsonaro, queira você ou não, ele tá no direito dele lá de fazer o que ele tá fazendo. Ele não tá fazendo nada de legal. Ele tem todo o direito de, se ele achar que as coisas não estão certas, ele tem todo o direito lá para os Estados Unidos e reclamar para quem ele quiser.
Como a questão da lei Magnitsky que a gente vai falar um pouquinho agora. Mas isso vai ser um reflexo. E aqui, pessoal, outra matéria que eu queria comentar com você. E aqui, isso aqui que a gente começa a se perguntar. E aí? Hashtag já tirou teu dinheiro do Brasil hoje? Pessoal, todo mundo fala que o Brasil está indo bem. O governo tem batido recorde de arrecadação. Nunca arrecadou como poderia arrecadar. O emprego, segundo o IBGE, está na mínima histórica. Está todo mundo empregado. Só que aí a gente está batendo recorde de auxílio-desemprego, que é um contrassenso, né? A gente tem cada vez menos pessoas empregadas, também é um contrassenso, né? E o governo não tem dinheiro. O que está sendo feito com o dinheiro? O que está sendo feito com o dinheiro? Gente, é a gente que paga essa conta. Aí fala assim, mas o que tem a ver com investimento? Vamos lá. Quando você está aportando nas empresas no Brasil, em última instância, você está apostando no Brasil, porque as empresas estão aqui dentro. É como se você olhasse o Brasil como uma empresa. E é a visão que eu tenho como investidor. Como investidor, eu olho o Brasil como se fosse uma empresa. Você pode olhar o Brasil como uma holding que cuida de todas as empresas, que afetam todas as empresas. Por exemplo, você pega a holding da Cosan ou a Itaúsa. Aquilo que é determinado lá no alto escalão afeta as empresas. Aquilo que a Cosan toma de decisão afeta ali a Raízen, né? Afeta ali a rede de postos Shell, que faz parte da holding. E o Brasil é a mesma coisa, é como se o Brasil fosse uma grande holding e as empresas que estivessem lá dentro fossem empresas que fizessem parte dessa holding. É isso que é um país. E quando a administração não vai legal, isso afeta as empresas. É essa visão que você tem que ter como investidor, que é a visão que eu tenho. Entendeu? Aí lá dentro da diretoria então vai ter coisa que você vai concordar, vai ter coisa que você não vai concordar. É o tal do trade-off, é o custo de oportunidade. E aí, isso aqui tem. O Brasil tem isso de negativo, isso de positivo. Vou investir aqui. Estados Unidos tem isso de negativo, tem isso de positivo. Vou investir aonde? E aí, pessoal, olha essa matéria: radares desligados. Como previsto, rodovias federais do Brasil estão sem fiscalização de velocidade por falta de recursos. Como assim? A Road não está arrecadando dinheiro? Não está batendo recorde? O que está acontecendo com o Brasil? E se faltar dinheiro, se você faz parte de uma empresa que tem uma hold, quando falta dinheiro nas empresas, sabe de onde que sai o dinheiro? Do acionista. Quando falta dinheiro para o Brasil, para isso aqui, sabe de onde vai sair dinheiro? Do seu bolso. Que todos nós somos acionistas compulsórios do Brasil. Você pode, quando você está investindo numa empresa, você pode querer ou não investir nessa empresa. Agora no Brasil, ou a empresa Brasil, você que está me escutando e eu, nós somos acionistas compulsórios. Se fizerem coisa errada lá em cima, a gente vai ter que entrar com aporte. É o que está acontecendo. Para onde está indo essa grana? Fala para mim. Para onde está indo essa grana? Olha essa matéria aqui. Tribunal Superior do Trabalho constrói sala VIP em aeroporto por 1,5 milhões e prevê regalias. Para onde que está indo a grana? Teve uma parte aí do Poder Judiciário, eu não lembro qual, não vou falar aqui qual que é, porque eu não lembro, que compraram aí vários e vários carros de luxo, de mais de 300 mil reais. E ainda compraram 3 carros reserva. Para eles andarem de motorista, sendo que eles ganham salário acima de 40 mil reais bruto, fora as benesses. Você tá entendendo? Não tô querendo aqui criticar juiz. Eu tô querendo que você olhe o Brasil como uma empresa. Que a empresa que você investe aqui no Brasil, ela faz parte dessa holding compulsória. E ela tem que bancar isso aí. Eu já dei exemplo aqui para vocês. Pessoal, você mora num prédio? Chega para alguma pessoa dessa que tem regalia. Chega para ela e fala, você mora no prédio? Moro. O prédio arrecada lá para pagar condomínio, todas as despesas, 100 mil reais por mês. Tem algum prédio que gasta 80 mil com pagamento de zelador e de porteiro e 20 mil pro resto da manutenção? Tem algum prédio que faz isso? Tem alguma empresa que faz isso? Não tem, né? Só que o Brasil é assim. Nós gastamos mais de 80% para pagar os nossos funcionários e 20% sobra para a empresa. Totalmente ao contrário. É a inversão total. A gente tem o carro, só que a gente que leva o carro nas costas. Tá totalmente errado. E aí, eu não quero entrar no mérito aqui, pessoal, porque eu acredito que isso aqui não vai mudar.
Isso aqui não vai mudar. No curto prazo não vai mudar. Não vai ter reforma administrativa. E se tiver, a nossa Constituição ela é engessada. O dinheiro vai continuar fluindo para onde tem que fluir. Porque é tudo amarrado. É uma Constituição impossível de ser praticada. É uma Constituição que destrói o país. Tá? Mas é o que a gente tem. E aí você tem que pensar. E aí, é aquilo que eu falo pra você, você tem que ter conhecimento, porque quando você tem conhecimento, você consegue trabalhar com esse conhecimento. Não existe informação ruim, você vai rentabilizar. Eu vendo tudo isso, todo esse macro, o que eu tô fazendo? Bom, eu moro aqui. Eu sou obrigado a contribuir com uma parte, né, compulsoriamente nessa holding que é o Brasil. Né? Mas eu tenho a oportunidade de pegar uma parte de que me sobra e investir em outra holding que vai compensar o prejuízo que eu tenho nessa aqui. Que é a mesma tese do investidor. Não é? Você vai estar tendo prejuízo no Brasil, só que eu estou tendo um lucro maior onde eu estou investindo, não é nem recomendação. Então é isso que eu falo para vocês. Ah, mas os Estados Unidos não tem isso? Tem. Donald Trump entrou agora e viu um monte de coisa, um monte de grana que estava vazando pelo governo passado. Dinheiro que estava fluindo para coisa que não precisava. Ah, mas o Trump não vai fazer? Não sei, pode fazer também. Gente, perfeição não vai ter. A gente tem que mitigar. A gente tem que parar de adorar político, de falar que político é bom. Eu não olho para isso. Eu tô olhando para proteger o patrimônio da minha família. Aí eu político é outra coisa. Eu não vou nem falar no programa aqui. Quando eu falo aqui do programa, eu não tô falando com viés político. Quando eu falo de política, eu não tô falando com viés político. Eu tô falando com viés de investidor. Eu, João Fernando político, é fora daqui, é off. É quando eu tô conversando com meus amigos. A minha visão aqui é a visão de investidor. Tudo que eu olho aqui é com visão de investidor e eu tento passar para vocês. Entendam, vocês estão dentro de uma holding que chama-se Brasil. Só que essa holding é compulsória. Você é obrigado a contribuir, mesmo que essa holding dê prejuízo. O que você pode fazer? Você pode mitigar, que é o que o investidor faz. O investidor tem investimento que ele ganha, tem investimento que ele perde. Qual que é a tese? A tese é onde você ganhar muito mais do que quando você perde, porque perder você vai perder. Então não tem jeito. A gente mora aqui, a gente tá nessa holding compulsória. Só que você pode pegar uma parte do que sobra aqui e investir em outro lugar para compensar esse prejuízo que você está tendo aqui. Porque veja o que estão fazendo lá em cima. Né? E aí, para terminar, a gente teve uma matéria, deixa eu até colocar aqui para vocês, muito interessante. Aqui, pessoal, olha só que interessante essa matéria aqui. Deputada do PSOL apresenta projeto para tornar Lei Magnitsky sem efeito no Brasil. Pessoal, não sei nem o que falar. Vamos lá. Isso aqui é cortina de fumaça, tá? Essa lei, ela não é aplicada no Brasil. Essa lei, ela é aplicada a uma pessoa. E essa pessoa é sancionada em relação a empresas e mecanismos americanos. Se essa pessoa é sancionada pelos Estados Unidos com essa lei e um banco aqui no Brasil quiser manter conta dela, dar cartão para ela, desde que não seja de bandeiras americanas, ela pode. Isso não afeta. Essa lei não afeta os Estados Unidos, não está afetando a nossa soberania. Não tá. Quero que você me prove, não tá. Essa lei em relação a uma pessoa, aos órgãos, empresas e mecanismos americanos. Agora, se um banco aqui no Brasil quiser dar crédito para essa pessoa, cartão que não seja, a esse banco ele pode ser impedido de negociar com bancos americanos, com empresas americanas, com mecanismos americanos. E aí ele pode ficar fora do dólar, pode ficar fora do sistema SWIFT. E tem alguns que falam que nem do sistema SWIFT ele pode ser sancionado, porque esse sistema não é só americano. Então, pessoal, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Isso aqui é cortina de fumaça. Você acha que essas pessoas não sabem? Eles têm assessores, têm advogados. Isso é pra jogar pra torcida. Não, os Estados Unidos não tá se metendo na nossa soberania. Essa lei é sancionando uma pessoa em relação aos Estados Unidos, empresas americanas, mecanismos americanos. Tem nada a ver com o Brasil. Ah, se a empresa brasileira quer manter relação com ela, eles não podem impedir. Agora eles podem impedir da empresa brasileira que tem relação com essa pessoa a negociar com os Estados Unidos. Veja, Estados Unidos, com as empresas deles. Tem nada a ver com a gente. Tá bom? Pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa aqui. Queria agradecer a tua audiência. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, Resenha de Mercado JF, em todas as redes sociais, as redes sociais da rádio. E se você quiser participar lá da nossa comunidade, a gente manda muito material. Todo dia a gente tá mandando coisa lá para vocês, informando vocês, para você aprender a investir, né? De uma forma educativa, de uma forma simples, né? Entra lá na nossa comunidade, Resenha de Mercado JF. É só entrar em qualquer rede social, mandar uma DM lá que a gente manda
o grupo para vocês. E também, não esquecendo que terça-feira, 19 horas, sai esse episódio aqui para você compartilhar no YouTube e no Spotify. Se inscreve lá, nós estamos em todas as redes sociais. Uma semana abençoada para todo mundo aí. Um grande abraço e